Bomba! Governador de Minas contesta o STF e clima de guerra toma conta de Brasília no dia de hoje. Pessoal, acaba de acontecer, o cenário político em Brasília voltou a entrar em estado de tensão máxima após declarações contundentes do governador de Minas Gerais direcionadas ao Supremo Tribunal Federal. O parlamentar criticou durante a atuação da corte, gerando forte repercussão e acirrando ainda mais o debate entre a oposição e os defensores das instituições no Congresso Nacional. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te revelar como essa nova crise pode impactar diretamente as decisões do Judiciário e os próximos passos da política nacional. Então a gente começa o nosso giro de notícias de hoje com o governador de Minas Gerais, que ficou no lugar de Zema, o Simões, falando justamente sobre ministros do STF, né, e o que ele acha de como está a democracia no dia de hoje. Vamos ouvir aqui, vamos lá. Governador, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, nos embates ali que teve com o Romeu Zema, atribuiu, vamos dizer assim, o sucesso, entre aspas, do arrolamento da dívida de Minas Gerais a decisões liminares por parte do Supremo Tribunal Federal. O quanto o Supremo teve um papel relevante nessa, vamos dizer, saúde financeira que vocês conseguem vender durante o governo de vocês e nessa eleição? Hoje nenhuma. Eu pago a minha dívida e não dependo do STF para isso. Agora, você desculpa discordar um pouquinho de você, o ministro Gilmar falou uma coisa muito pior do que isso. Ele disse que o Zema não podia criar o Supremo porque da próxima vez ele poderia negar a liminar se o Estado não estava de acordo com ele, já que o Estado precisou dele no passado. O ministro Gilmar Mendes é uma vergonha para a nação brasileira. Aliás, ele e a maior parte do STF. Eu, como professor de Direito, 22 anos, tenho vergonha do STF que nós temos hoje. Porque um ministro ter coragem de ameaçar um Estado como ele ameaçou, agora, comigo não cola, tá certo? Eu ainda continuo acreditando que o tribunal julga de acordo com a lei. Se ele julga de acordo com alguma outra coisa, ele poderia explicar para a gente que coisa é essa. Porque até onde eu saiba, ele não dá liminar porque é amigo do governador, nem porque o governador não critica ele. Não, ele dá liminar porque a liminar é devida. Agora, se ele está tomando decisão com base em algum outro critério que não seja o critério da justiça, talvez até explique um pouco o que anda acontecendo no Brasil. Volto a dizer, o STF é uma vergonha para o Brasil. E eu não gosto de ficar discutindo a questão. E fala um cara que é professor de Direito, pessoal, há mais de 20 anos. Então, só para você ver o nível que chegou o STF no Brasil. Do STF, porque não é uma questão local. Não dependo deles para absolutamente nada que não seja republicano, legítimo e legal. E quando eles dão uma decisão contrária a Minas, eu me resigno, porque eu sei que eles têm a palavra final, mesmo quando eles estão claramente tentando proteger os seus amigos políticos de outras linhas ideológicas. Candidato, o senhor colocou, enfim, claro, né, é diferente a situação de governadores ou de candidatos a governador, de senadores e de candidatos ao Senado, porque o Senado é a instância, né, a instituição pública que analisa, sabatina e aprova nomes para a Suprema Corte e que pode abrir processos de impeachment contra integrantes da Suprema Corte e demais autoridades. Pode, mas não faz, né? Só que esse é um debate colocado na política nacional atualmente. Então acho que é importante perguntar também a candidatos ao governo dos estados o que eles percebem em relação a este debate, se este é um debate importante para a política nacional atual e se caberia aos governadores eleitos nesta eleição também fazerem algum tipo de movimento ou de posicionamento com estas críticas e com uma eventual reforma do judiciário, por exemplo, inclusive porque o judiciário também é custoso para os cofres estaduais, à medida que os tribunais estaduais têm um peso forte aí no bolo, né, do que é arrecadado e gasto pelo poder público. Yuri, acho que você está certíssimo. A minha leitura de contexto é exatamente a que você desenhou. Não é um assunto dos governadores, mas é um assunto político relevante. É por isso que sempre que eu sou instado, eu falo o que eu acabei de dizer aqui, que eu acho que o STF é uma vergonha e que o meu voto para o Senado será guiado essencialmente por entender esse ano
qual é a posição do senador em que eu vou votar, os 2 votos que eu darei, em relação ao STF. O senador Carlos Viana já tem o meu voto exatamente porque ele tem uma postura altiva no trato com a questão do comportamento do STF ao longo dos últimos anos. Não é uma questão de perseguir ministro do Supremo, mas de restringir o judiciário ao campo dele, porque não há ditadura pior do que uma ditadura judicial em que os poderes sejam tomados exatamente por quem não está submetido a controle nenhum, que é o caso dos nossos tribunais. Aliás, o exemplo mal dado em cima vai se proliferando de alguma forma para baixo. Isso vai contaminando até o comportamento dos demais tribunais, em que as pessoas passam a se acreditar intocáveis. Veja aqui em Minas Gerais 2 casos recentes. Um é esse dessa semana do desembargador que aparece, do juiz que aparece bebendo durante uma audiência. A pessoa se sentir na liberdade e ainda responde, depois ele é gravado dizendo: é um absurdo o que estão fazendo, eu sou juiz, eu posso fazer. Não pode. Não pode fazer, não deve fazer e está afastado agora. Há pouco tempo atrás tivemos também um juiz que tinha mandado soltar um estuprador de uma menor de idade, porque ele depois levou ela para casa e estava vivendo com ela, e que ele considerava que isso era suficiente para passar por cima da lei, que diz que relação sexual com menor de 14 anos é estupro presumido. Da onde que ele tirou essa autorização? É da falta de limite do STF. A falta de exemplo que vem de cima acaba contaminando o funcionamento do judiciário para baixo, seja em temas orçamentários, seja em temas de exercício de jurisdição. Então eu sou muito crítico ao Supremo, eu só evito fazer disso bandeira de campanha para não iludir o eleitor, porque eu não quero que o eleitor acredite que isso esteja na minha mão, como eu vejo em alguns casos alguns políticos fazendo, né? Trazendo a pauta que ele não tem como atuar contra ela como principal mote de campanha. Isso não é um mote de campanha meu, mas é uma posição minha muito clara. Então isso aí cabe ao senador, né, pessoal? Qualquer outro político, deputado, prefeito, governador, qualquer outro que suba essa bandeira, na verdade não tem nada a ver, porque cabe exclusivamente aos senadores da República. Me diz aí o que você acha nos comentários. Aproveita que chegou até aqui no vídeo, a gente tá com aquela meta de 100 mil inscritos no canal. Dá o like, se inscreve, habilita o sininho na confiança. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.